Então, pessoal, hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Eu queria agradecer todo mundo também, a banca principalmente, por ter se feito presente hoje, um pouquinho antes do normal. E o meu trabalho é intitulado Gate to Grave Carbon Life Cycle Analysis in CO2 Enhanced Oil Recovery Operations, que é uma análise do ciclo de vida em operações de recuperação avançada de óleo com CO2 sobre a limitação Gate to Grave. Aí a apresentação vai seguir da seguinte forma: vai começar pela introdução, os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia e, por fim, os resultados e conclusão. Começando pela introdução, também já justificativa do trabalho. Desde a Revolução Industrial, o progresso econômico contou com a queima de combustíveis fósseis, o carvão, o óleo e gás, e esses, em contrapartida, resultaram em um aumento cada vez maior de emissões de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. Como a gente sabe, esses gases de efeito estufa provocam o aquecimento da temperatura, e para conter os avanços desse aquecimento, hoje conhecido como aquecimento global, vários líderes se reúnem e definem acordos para conter esses avanços. E aí, dentre esses acordos, o principal deles, o Acordo de Paris, ele tem uma meta muito específica, que é manter o aquecimento da temperatura média global em 2 graus Celsius, tendo os valores pré-industriais como base. E aqui a gente pode ver um pouquinho da matriz energética global atual. Como a gente pode ver, ela ainda é completamente dependente de combustíveis fósseis. A gente vê ali o carvão, o óleo e o gás natural. E apesar dos esforços para a descarbonização da nossa matriz, o crescimento da população previsto para os próximos anos e também o desenvolvimento econômico, principalmente dos países subdesenvolvidos, vai gerar um aumento na demanda de energia de todos os tipos nos próximos anos. E aqui a gente pode ver também que a Agência Internacional de Energia, ela estima que até 2030 os combustíveis fósseis ainda vão ser a fonte principal de energia para a população. E aí, como muitos desses usos atuais de combustíveis fósseis não vão encontrar alternativas no tempo suficiente para atender o Acordo de Paris, é necessário fazer uso de tecnologia para remoção e armazenamento do carbono. E com isso a gente tem a técnica de captura, utilização e armazenamento de carbono. E aqui a gente pode ver a linha roxa escura com a flechinha, a gente pode ver para onde a gente está indo com as atuais tecnologias implementadas em questão de emissão. E essa outra linha a gente mostra, que é o roxo mais claro, a gente vê para onde a gente precisa ir para atingir a meta do Acordo de Paris. E o gap entre essas duas linhas está preenchido com tecnologias e soluções que precisam ser implementadas. E a gente pode ver que a captura e utilização de carbono tem uma parcela muito importante para atingir o acordo. E dentre as técnicas de captura e utilização de carbono, tem uma que já é muito conhecida pela indústria de óleo e gás, que é a utilização de CO2 em recuperação avançada de carbono, e durante essa operação, parte do CO2 fica armazenado nos reservatórios, e isso abre para o debate de se, eventualmente, esse óleo que a gente está produzindo através de uma operação de recuperação avançada com CO2, ele é um óleo carbono negativo ou carbono neutro, se talvez as emissões que a gente está gerando no uso final, elas são menores do que o CO2 que a gente está injetando para produzir esse óleo. E com isso a gente tem os objetivos desse estudo, que o principal é investigar se esse óleo, de fato, é um óleo carbono negativo, através da limitação Gate to Grave. E como objetivo específico, a gente tem investigar a influência dos diferentes métodos de CO2 EOR, recuperação avançada, na eficiência de estocagem. E o outro objetivo específico também é estudar o balanço de carbono das emissões, das emissões do óleo e também da armazenagem durante a operação de CO2 EOR. Aqui a gente tem, só a título de informação, as formas de estocagem geológica atualmente. Existe a estocagem em formações salinas profundas, tanto onshore como offshore, a estocagem em reservatórios depletados de óleo e gás, o uso de CO2 para recuperação avançada de metano em formações de carvão, e, finalmente, o uso de CO2 para recuperação avançada de óleo, que é o que a gente vai ver
aqui. E a recuperação avançada de óleo, ela acontece geralmente após a recuperação primária e secundária, mas não é uma ordem, e ela pretende aumentar ou impedir que a curva de produção decline, fazendo com que as propriedades do fluido no reservatório sejam modificadas, as interações entre fluido e rocha, e para isso existem 4 principais métodos, que são o térmico, químico, biológico e miscível, e o principal deles, um deles é a injeção de CO2, que também pode se dar de várias formas. Aqui a gente vai ver a injeção de CO2 pura, a injeção de gás de CO2 alternando com água, e a injeção de água carbonatada. A injeção de CO2 puro vai diminuir significativamente a tensão interfacial entre a fase CO2 e a fase do óleo, fazendo com que o óleo vaporize e inche também. E com isso vai promover uma melhor viscosidade do óleo, fazendo com que ele vá para o poço produtor. E como muitas vezes essa frente de CO2 ela avança muito rapidamente, existem algumas estratégias que combinem a injeção de CO2 com água para promover um melhor varrido desse óleo, que é a injeção de água alternando com gás, que é feita em ciclos, um ciclo de água e um ciclo de gás, e também a injeção de água carbonatada, que é a injeção de água dissolvida com CO2. E aqui a gente tem também os métodos de estocagem durante a operação de recuperação avançada. Ela se dá principalmente por 4 métodos de estocagem, e eles vão variar muito dependendo do ano. Alguns vão ter uma atuação muito maior no início, logo após a injeção, e alguns vão ter uma atuação bem mais relevante após alguns anos. Inicialmente, o principal mecanismo de armazenamento é o armazenamento estratigráfico ou estrutural, que é simplesmente a contenção física do CO2 abaixo de rochas de baixíssima permeabilidade. Depois a gente tem o armazenamento residual, que é quando partículas do CO2 ficam presos nos poros da rocha devido às forças interfaciais. Também tem o armazenamento por solubilidade, que acontece porque com o tempo o CO2 vai se dissolver na água de formação, fazendo com que ela aumente sua densidade e ela decante. E, finalmente, o armazenamento mineral. Esse demora entre 500 a 1000 anos para começar a acontecer, e ele ocorre por causa das relações entre a água salgada, os minerais da formação e o CO2, que eventualmente vão levar à precipitação de minerais secundários. E para a gente conseguir quantificar o ciclo de carbono, a gente precisou limitar o trabalho, e aqui a gente traz as principais atividades da operação de CO2. E os autores Nunes e Lopes, eles trazem 3 frentes para analisar essas operações como um todo, 3 limites. O primeiro deles, o Cradle to Grave, que analisa todas essas atividades, desde a extração do CO2 que vai ser injetado até o uso final, a combustão. O segundo, Gate to Grave, que é o limite desse trabalho, que considera desde a operação de CO2 até o uso final, até a combustão desse óleo. Finalmente, o limite Gate to Gate, que considera somente a operação de CO2 e OR em si. E aqui a gente tem todos os limites. E para simular as operações de CO2 e OR, foi utilizado o trabalho do Vinícius, a pesquisa do Vinícius como base, e o simulador utilizado foi o OpenFlow. O modelo de fluido foi baseado num campo real, campo de Allwyn, e o restante dos dados também foram coletados do tutorial do próprio simulador. O caso base água foi utilizada como a nossa base, e os cenários simulados foram os 3 casos de CO2, de recuperação avançada de CO2 citados: injeção de água carbonatada, injeção pura de CO2 e injeção de água alternando com gás. O parâmetro para manter as simulações comparáveis utilizado foi a pressão no fundo do poço injetor. O modelo de reservatório foi considerado
como um grid de 11 por 11 por uma célula, sendo que cada célula tem a dimensão de 40 por 40 por 15 metros. E o layout de produção foi o quarter 5 spot, em que um posto injetor ficava numa ponta, diagonal ao posto produtor na outra ponta. É importante destacar também que o posto produtor ele não é surgente, então uma estratégia de recuperação seria necessária para que ele produzisse. Em relação ao modelo de fluido, o óleo do reservatório foi considerado um óleo leve. Inicialmente, ele está em condições de subsaturação. Para os casos simulados, foi setado um período de produção de 15 anos. O caso base água considerou 100 metros cúbicos de injeção de água por dia. E para os casos de CO2 e EOR analisados, foram variados, eles foram simulados mais de uma vez, variando, ora, o volume injetado de CO2, ora, a composição do fluido, ou variando também a estratégia de injeção. Para a simulação de CO2, foram considerados fluxos de injeção desde 1.000 metros cúbicos por dia até 200.000 metros cúbicos por dia. Para a água carbonatada, foi setado o máximo de 75 metros cúbicos por dia de água e 75.000 metros cúbicos por dia de CO2, e variando também a composição de 3 formas. Uma considerando a composição do fluido como 50% água e 50% CO2, a outra 25% água e 75% CO2, e a última 75% água e 25% CO2. O CO2 também foi setado como solúvel no modelo importado. Para simulações de água alternando com gás, foram simulados 4 ciclos, de 2 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos, sendo que cada ciclo, metade dele injeta água e outra metade gás. Então, por exemplo, o ciclo de 2 meses, a gente tem um mês injetando água e o outro mês injetando gás. E ainda foram feitas algumas variações. Primeiro foi simulado o VAG convencional, que inicia o ciclo injetando água, o VAG invertido, que inicia o ciclo injetando CO2, e para o VAG convencional e invertido foram simuladas vazões não estacionárias, para mais e para menos, então variando 25% no volume de injeção, hora para mais e hora para menos, tanto no invertido como no convencional. E como saída das simulações, a gente obteve a produção acumulada de óleo, a produção acumulada de gás e a injeção acumulada de gás. E com isso, a gente calculou a eficiência de armazenamento, que está aqui como equação 1, e também quanto de CO2 ficou estocado, que é o CO2 injetado menos o produzido. Após feitas as simulações, foi conduzida uma revisão bibliográfica para encontrar a intensidade de carbono dos outros componentes das outras atividades definidas no nosso limite. Para a operação de CO2 e EOR, para o transporte de óleo cru, para o refino de óleo e para o uso final. E foi considerada a intensidade de carbono de cada atividade como um barril de óleo produzido para conseguir comparar de fato no final. E após encontrados esses valores, foi feita uma simulação de Monte Carlo, considerando 1.000 cenários, para a gente conseguir encontrar uma média de cada atividade e também um desvio. Para as operações de CO2 e EOR em si, não só as simulações foram consideradas, mas também o gasto energético para manter essa operação rodando. Então, aqui a gente considerou a energia gasta para injeção, para separação, para estocagem, para o flare e para as demais atividades que são necessárias para manter essa operação. E aqui a gente encontrou uma intensidade de carbono de 112,50 kg de CO2 por barril. No transporte do óleo cru, foram consideradas 3 rotas principais de óleo, que possuem mais volume, 2 saindo do Golfo Árabe para alguma região da Ásia, e uma considerando rotas intrarregionais, que ficam dentro da própria região, como a América Latina. E aqui a gente encontrou a emissão de 1,48 kg de CO2 emitidos por barril transportado. Para o refino do óleo, foram consideradas 4 complexidades de refinaria. A primeira, uma complexidade simples, hidroskimming. A segunda, uma média conversão de complexidade. E 2 de conversão complexa, de coking e hidrocracking.
E aqui a gente encontrou uma intensidade de 38,35 kg de CO2 emitido por barril refinado. Finalmente, para a última etapa considerada para o uso final ou para a combustão do óleo, foi considerado que entre 93% a 100% desse óleo refinado seria queimado e entre 0% a 7% desse óleo continuaria em produtos não queimados, como asfalto e produtos químicos. Aqui a gente encontrou uma intensidade de 415 kg de CO2 emitido por barril. E, finalmente, juntando todas as nossas atividades envolvidas nesse limite, a gente consegue achar um valor único, médio, de emissão por barril, que foi de 567,32 kg de CO2 emitido por barril, com um desvio de 56,38 kg de CO2 emitido por barril. E aí, com as simulações e os limites definidos e os valores definidos no nosso, na nossa revisão literária, a gente tem o limite inteiro desse trabalho, que ficou da seguinte forma. O balanço de carbono final foi considerado o CO2 emitido como o valor de produção acumulada de óleo, vezes o fator de emissão médio encontrado para todas as atividades. E para o balanço de carbono, então, foi considerado como o carbono emitido menos o carbono eventualmente estocado durante a simulação. Aqui a gente tem, primeiramente, só os resultados da simulação em si. Então, aqui a gente tem o nosso caso base água, e a gente vê pela figura da esquerda, que mostra a estocagem, que a estocagem é negativa, porque, de fato, a injeção foi de água. E no gráfico da direita, a gente tem a produção acumulada de óleo, esse também para o nosso caso base, que é a água, e a gente pode ver que tem um aumento significativo da produção de óleo até perto do 6º ano, quando a curva começa a declinar. Aqui a gente tem os resultados da simulação da injeção de água carbonatada. No primeiro gráfico, a gente mostra a estocagem, e aqui a gente consegue analisar como a estocagem atinge o máximo para todos os 3 valores de composição, e depois diminui ao longo do tempo. Isso pode ser explicado porque depois de algum período da produção, esse fluido começa a chegar no poço produtor também, esse fluido injetado. A gente também pode analisar aqui como para as 3 composições simuladas, a única que obteve um armazenamento significativo no final foi aquela que teve maior composição de CO2, aquela de 75% CO2 e 25% água. E aqui a gente pode também notar que aquele que teve melhor performance de armazenamento também teve melhor performance de produção de óleo. Aqui, dentre várias simulações de água alternando com gás, essa foi uma delas, só para a gente ver alguns resultados também. E aqui a gente também pode notar que há um pico de armazenamento seguido por um declínio. Isso acontece também porque nos primeiros anos de produção, a inundação de CO2 é melhor, é mais eficiente, e também depois desse período, esse fluido começa a chegar no poço produtor. Outra coisa importante de notar aqui é que, como para o ciclo de 2 anos, que é o ciclo em azul, há uma oscilação muito aparente na armazenagem, isso porque, ao começar a simulação com CO2 puro, a gente tem um pico, e depois na injeção da água, no período da injeção da água, a gente não tem armazenamento, tem um armazenamento negativo, e é possível ver isso nesse ciclo, justamente porque é um ciclo mais longo, então fica evidente essa diferença na eficiência de armazenamento entre CO2 e água. E ao lado também a gente pode ver a produção acumulada de óleo. Aqui, para injeção de CO2 contínuo, a gente pode ver que, diferentemente dos outros casos, não houve um pico e um declínio. Também é possível analisar que as curvas de produção acumulada de óleo e de estocagem de CO2 são muito parecidas. E após feita todas as simulações, foram, então, escolhidos de cada cenário aquele que melhor teve uma eficiência de armazenamento, tendo um volume de CO2 parecido ou igual de injeção. Então, os valores selecionados seguiram para as próximas análises. E aqui a gente vai ver, então, o resultado das simulações para os casos selecionados.
E aqui a gente pode analisar, principalmente, como a injeção contínua de gás armazena significativamente mais CO2, que é a curva em verde claro, e, ao mesmo tempo, ela produz superficialmente mais óleo do que as demais. Aqui a gente também pode ver como o armazenamento atinge um pico e depois declina para a injeção de água alternando gás e também para a injeção de água carbonatada, mas não acontece isso para a injeção pura de CO2. E nesse slide aqui a gente vai ver, então, os resultados finais do trabalho, ou seja, considerando a simulação e também o fator de emissão durante todo o ciclo de vida do carbono. E aqui no eixo Y a gente pode ver a massa de CO2, ou seja, o CO2 emitido, e no eixo X a gente vê o ano. E aqui a gente pode ver que os valores foram todos positivos. Seria negativo se a gente tivesse observado algum tipo de armazenamento durante o ciclo de vida, mas isso não aconteceu para nenhum dos métodos, ou seja, não houve produção de um óleo carbono negativo. Aqui a gente pode fazer algumas observações também. Primeiro, a gente vê como a injeção de água carbonatada, que tinha um armazenamento muito diferente das injeções de WAG, agora se assemelham bastante na performance ambiental, porque a água carbonatada produziu menos óleo, o que acabou afetando positivamente ambientalmente para essa injeção. Aqui a gente também pode analisar que a injeção de CO2 pura, apesar de ser a injeção que mais produziu óleo, ela também é a injeção que teve melhor performance ambiental e foi a única também que teve melhor performance ambiental que o nosso caso base de água. E aqui no final a gente vai analisar também um balanço de carbono do óleo extra produzido e a estocagem dele. E aqui a gente consegue ver para cada método desses selecionados a influência que cada etapa do nosso ciclo de vida considerado teve. Então, a gente pode ver que a emissão, o consumo final, é aquele que mais afeta na emissão total. E a gente pode ver que é seguido pela energia gasta nas operações, que está em amarelo, e depois do refino. O transporte, ele acaba tendo pouca influência nessa emissão final, e a gente quase nem consegue enxergar no gráfico. As linhas abaixo, em negativo, é a quantidade de CO2 que ficou estocado nas simulações. Ou não, né? Para o caso de água carbonatada, a gente vê que é positivo. E aqui a gente vai trazer um caso ideal. Então, considerando que apenas 5% dos valores de emissão do uso final da combustão foram emitidos, porque, afinal, essa variável ela tem muito espaço para melhora na performance ambiental, considerando que novas tecnologias têm sido desenvolvidas para reduzir essas emissões na própria queima do óleo. Então, a gente vê que, nesse cenário ideal, a depender dessa eficiência, é possível que talvez a recuperação de óleo avançada com CO2, principalmente na injeção pura de CO2, possa, de fato, armazenar mais dióxido de carbono do que emitir. Isso, gente. Obrigada pela atenção de todo mundo.